Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Terça-feira, dia de a gente voltar aos nossos trabalhos. E teve divulgação de dado muito importante aqui na economia brasileira, a taxa de desemprego. E mais uma vez, a gente teve um recorde, a menor taxa de desemprego da série histórica do Brasil, que é medida desde 2012 pela PNAD. Então a gente vai tentar entender por que o desemprego está tão baixo e vamos também discutir, inclusive, a qualidade do desemprego nesse tema desse vídeo de hoje. Bem, gente, antes de tudo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal, para vocês não perderem nenhum conteúdo. Sempre de terça a sexta-feira, conteúdo novo falando de economia brasileira, economia internacional, temas variados e especiais de economia, sempre para você ficar bem informado e não perder a discussão para aquele seu tio do Zap. Eu também peço para quem puder me ajudar aqui com o meu Apoia-se. Esse canal existe aí para deixar vocês sempre bem informados, mas esse canal sempre precisa de ajuda. Então, com qualquer ajuda que você puder dar nesse Apoia-se, eu agradeço. E para todo mundo aí que puder me ajudar com mais de R$ 12 por mês, eu fiz um pequeno reajuste e já explico o motivo desse reajuste. Vai ganhar aulas minhas mensais exclusivas. Já tem 3 aulas, inclusive, aí que vocês podem acessar, todas elas falando do mais básico da economia. Esse reajuste foi feito porque agora eu também vou começar a fazer assinantes aqui no YouTube e o preço também será de R$ 11,99. Então, possivelmente, aí tudo que vocês me ajudaram no Apoia-se aí também vão ter acesso aí liberado quando a gente for fazer então também as coisas aí pro Apoia-se. Então os benefícios serão justamente os mesmos, mas a gente fala um pouco mais para frente sobre isso aí, que a gente está preparando uma campanha bem especial para mostrar tudo isso aí para vocês. Mas vamos falar então do tema desse vídeo de hoje aí, que é o desemprego, né? A gente teve aí a divulgação da PNAD mensal, né, o PNAD contínua do IBGE. Ela até atrasou um pouco, né, porque ela costuma ser divulgada nos últimos dias do mês, mas você teve questão de PIB e tal, então isso aí acabou atrasando um pouco a divulgação e ela acabou ficando para hoje, mostrando os dados do trimestre encerrado em julho. E segundo o IBGE, a gente tem hoje uma taxa de desemprego de 5,6%, que é a menor taxa já medida aí nessa pesquisa da PNAD aí, desde que ela começou a ser utilizada como a principal pesquisa de medição do nível de ocupação, o nível de emprego, em 2012. Além disso, a gente também teve uma queda na taxa de subutilização. Ela está agora em 14,1%. Subutilização são aquelas pessoas que querem trabalhar mais, mas não conseguem por diversos motivos, né? Porque não conseguem um emprego de expediente completo, acabam ficando naqueles empregos intermitentes, aquelas aberrações que foram criadas, né, na reforma trabalhista, e isso acaba prejudicando essas pessoas aí, mas ela reduziu nessa taxa de subutilização, ela está agora em 14,1%. E a renda habitual, né, que não é a minha medida preferida, mas é a que sempre sai na mídia, né, que fala que é que soma a renda que geralmente você ganha de todos os seus, com todos os seus rendimentos, né? Então, além do rendimento do trabalho principal, ela está agora em 3.484, ela também subiu nesse trimestre encerrado em julho. Vamos primeiro aqui ver então quais são, onde foi a formação de trabalho, né, nesse momento aí, para a gente ver qual que foi a qualidade do desemprego nesse momento, né? Então a gente tem aqui, ó, tá aqui no gráfico para vocês, o gráfico que está agora na sua tela. A gente vê que nesse mês aí de julho foram formados 121 mil novos postos de trabalho. E aí a gente precisa já falar isso aí porque mostra um certo sinal aí de outro sinal de desaceleração, porque mesmo caindo o desemprego, a gente vai ver onde que esse desemprego aí, onde que essa formação de novos postos de trabalho ocorreu no setor privado com carteira assinada, muito que bem, aí sim é um dado positivo, com 93 mil novos postos de trabalho, mas o que mais gerou novos postos de trabalho foram trabalhadores por conta própria sem CNPJ, ou seja, aquele bico mesmo, né? E esse aí
está em 144 mil novos postos de trabalho aí nessas condições. A gente teve diversas quedas, inclusive, nesse mês. 69 mil postos de trabalho a menos para o trabalhador do setor privado sem carteira assinada, 32 mil menos postos de trabalho para trabalhadores domésticos com carteira assinada, 23 mil para o trabalhador doméstico sem carteira assinada. A gente teve uma alta no empregado do setor público com carteira assinada de 34 mil postos de trabalho, uma alta de 25 mil do empregado no setor público sem carteira assinada, uma queda no estatutário de 12 mil postos de trabalho. Aquelas pessoas que se consideravam empregador tiveram queda aí de 72 mil postos de trabalho. E o trabalhador por conta própria, mas com CNPJ, o famoso MEI, né? Ele subiu aí para 16 mil novos postos de trabalho e o trabalhador familiar auxiliar subiu 18 mil novos postos de trabalho. Então preocupa um pouco, sim. E aliás, parece muito sinal de desaceleração, porque muitos empregos, sejam eles formais ou informais, no setor público e no setor privado, parecem ter sumido, né? A gente pode até tentar fazer aqui uma conta rápida aí, mais ou menos, ó. A gente vê que só no setor privado, contando o trabalhador doméstico, você teve uma queda de 124 mil postos de trabalho. Então, para onde vai esse pessoal que está sem trabalho agora? Vai tentar trabalhar por conta própria, mesmo sem carteira assinada, vai tentar fazer o bico. Então, a gente vê aí que você teve muita queda de postos de trabalho nos locais mais tradicionais, formais, né? Numa empresa privada, mesmo sem carteira assinada, sendo trabalhador doméstico, com ou sem carteira assinada, até funcionários públicos ou pessoas que trabalhavam aí como empregador, né? Teve uma queda bem grande do empregador de 72 mil novos postos de trabalho. Isso é bem resultado aí de uma desaceleração econômica, que a taxa de juros está 15%, né? Então a gente vê essa queda aí na atividade econômica batendo bem forte, e mesmo com uma redução do nível de emprego, a gente vê essa formação bem precária do nível de emprego, que a maior parte do emprego formado foi justamente de pessoas que nem CNPJ tem, nem MEI são, né? São pessoas que estão trabalhando por conta própria, no famoso bico. Isso aí é um sinal bem complicado para a economia brasileira aí. Então, mesmo esse número aí, temos que comemorar, sim, que o desemprego está na mínima histórica, mas a gente tem que observar ele com mais cuidado, justamente pelo fato aí de que você não teve uma boa formação de postos de trabalho nesse mês. A gente teve uma formação bem precária, porque, beleza, a gente teve uma ótima formação de trabalho formal no setor privado, com 93 mil postos, mas uma formação muito grande de pessoas que estão vivendo agora de bico, né, que estão fazendo trabalho com carteiras, com trabalho trabalhando por conta própria e sem nenhum CNPJ, ou seja, sem nenhum MEI para isso, né? Então, bem complicado essa situação. A gente também tem o gráfico para mostrar como que teve a renda, e a renda, para variar, continua melhorando como sempre, né? A gente teve um aumento da renda nesse último mês aí, que saiu de 3.377 para 3.380, né? Então, mais uma melhora real no nível da renda do que a pessoa ganha no seu trabalho principal. E a gente já tem uma renda bem elevada desde que a gente começou o governo Lula. O governo Lula começa com 3.095 de renda no seu do trabalhador que ganhava no seu trabalho, na sua ocupação principal. E agora a gente já está com 3.380, ou seja, a gente está quase chegando a R$300 de aumento aí durante esse período aí de um pouco mais de 2 anos e meio do governo Lula. Então a gente vê que sim, isso daí até explica um pouco porque o setor de serviços, tirando o comércio, ainda resiste bastante. Porque está sobrando uma renda do brasileiro, ele não está tendo segurança para comprar alguma coisa a mais, mas ele está tentando pelo menos se divertir, né? Ele está tentando ir para um restaurante, no cabeleireiro, numa manicure, está tentando viajar pelo menos de transporte terrestre, utilizando ônibus, está tentando fazer alguma coisa de lazer aí nesse momento, né? Então, essa renda está salvando, né? Esse aumento de renda que está salvando um pouco a economia brasileira, fazendo ela suportar essa Selic a 15%, mas que a gente já está vendo aí que os sinais são de que realmente aí se não baixar logo essa Selic, a gente vai ter problemas bem maiores aí no futuro. Então, para a gente fazer um resumo aí do mercado de trabalho nesse mês, a gente tem que
O desemprego ele está em 5,6% agora, a menor índice da série histórica que começa em 2012, então nunca se registrou um desemprego tão baixo aí desde que a PNAD começou a ser divulgado, mas a gente tem problemas na formação do emprego nesse mês aí de julho. A gente teve uma boa formação de emprego, sim, no setor privado, formalmente com carteira assinada, mas a maior parte da nossa formação de emprego foram por pessoas que trabalham por conta própria e sem carteira assinada, ou seja, nem MEI elas são. É um trabalho muito informal, é um trabalho que a gente pode até chamar de um bico, na boa parte das vezes. Então isso aí acabou mostrando aí um mercado de trabalho que já também começa a sentir os efeitos aí da desaceleração econômica. E o que está salvando um pouco a desaceleração econômica, fazendo com que a economia não tenha essa queda tão brusca, ou que ainda faz com que o setor de serviços ainda tenha um certo respiro, é justamente a renda que está ainda se elevando, né? Então a gente teve um novo aumento real da renda e está fazendo com que o efeito da Selic não seja tão devastador quanto ele deveria ser nesse momento. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram esse vídeo, dá o seu like. Se esperar até agora para saber se queria se inscrever no canal. Se gostou do canal, se inscreve. Achou que faltou alguma coisa, comenta aí embaixo para falar. Se você puder me ajudar no Apoia-se ou se inscrever como membro aí, esperar que daqui a pouco apareça aí tudo que vocês terão direito aí, já se inscreve aí ou me ajude no Apoia-se que eu agradeço. Então, gente, a gente volta amanhã e até mais, gente. Um abraço. Tchau, tchau.